paz, tudo bem com você que está aí do outro lado da telinha? Eu estava aqui lendo minha Bíblia em João capítulo 20, versículo 19 em diante, e o Espírito Santo, depois que eu terminei de ler, ele me pediu para compartilhar essa mensagem com você. Então o Espírito de Deus vai falar com você através dessa mensagem, amém? O nome da palavra de hoje é Felizes. Jesus disse: felizes aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Amém? Que Deus te abençoe. Creia em Jesus. Acredite em Jesus, porque aqui nesse texto ele disse: felizes são os que não me viram e creram. Feliz é você que creu em Jesus, que crê em Jesus mesmo sem ter visto ele pessoalmente em carne. Amém? Você acredita nele por causa do Espírito Santo de Deus que fala com você. O Consolador que Jesus pediu ao Pai antes dele subir aos céus. Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e que ele nos lembraria do que Jesus tinha dito. Então, hoje o Espírito de Deus vai falar com você, amém? Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Está lá em João capítulo 20, versículo 19, que diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Amém? Era Jesus ali. Os discípulos estavam com medo dos judeus porque os judeus não gostavam de Jesus. Então, porque aqueles discípulos andavam com Jesus, os judeus também não gostavam dele. Amém? Os judeus queriam matar a Jesus. Amém? E por isso que eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus procurarem eles e machucarem eles. Amém? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Era Jesus dizendo: olha, paz seja com vocês. Assim como o Pai, Deus me enviou aqui para a terra, eu também envio vocês. Amém? E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Jesus soprou sobre aqueles discípulo e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus disse isso. Amém? Ele disse, aí Jesus continuou a dizer: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ou seja, era Jesus falando assim: olha, se vocês perdoarem o pecado de alguém, vocês serão perdoados. Se vocês não perdoarem o pecado de alguém, os de vocês não serão perdoados. Amém? Era Jesus, o Filho de Deus, dizendo isso. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, depois que Jesus ressuscitou. Amém? Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: amém? Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estiveram os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ou seja, eram os outros discípulos. Quando Jesus estava ali com aqueles discípulos, Tomé não estava com eles. Só que depois os discípulos foram até Tomé e disseram assim: olha, nós vimos o Senhor, nós vimos Jesus. Aí Tomé disse para eles: se eu não vi a marca dos pregos nas mãos dele e não colocar o meu dedo aonde estiveram pregos e não puser a minha mão aonde ele foi machucado, eu não vou crer. Amém? Tomé estava sendo incrédulo. Ele só falou assim: eu só vou crer se eu ver, se eu pegar e se eu ver, aí eu vou crer.
Amém? Ele estava sendo incrédulo nesse momento, amém? Jesus, ele não se agrada de incredulidade, irmãos, ele não se agrada. Tomé, nesse momento, ele estava sendo incrédulo, amém? Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé, amém? Tomé estava ali, agora Tomé estava ali com os discípulos quando Jesus apareceu, sendo que na outra ele não estava, na outra vez que ele apareceu. Aí Jesus disse para Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Amém? Era Jesus aparecendo ali para Tomé. E ele falou assim: olha, coloque seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Amém? É onde Jesus tinha sido ferido com a lança. E ele falou assim: ó, pare de duvidar e creia. Jesus tinha dito para Tomé, porque Tomé estava sendo incrédulo nesse momento. Antes, Tomé estava sendo incrédulo. Ele pegou, coloca a sua mão na minha, veja as minhas mãos, coloca a sua mão no meu lado e pare de duvidar e creia, amém? Ou seja, era Jesus ali realmente, aquele dali era Jesus, amém? E Jesus disse para Tomé: pare de duvidar e creia, amém? E creia, pare de duvidar e creia. Jesus está te dizendo: pare de duvidar e creia, não seja igual Tomé, creia no Senhor, amém? E disse-lhe Tomé. Aí o Tomé, vendo que realmente era o Senhor, vendo ali aquele momento, ele creu no Senhor, e ele acreditou que aquele realmente era Jesus, que ele falou: se eu não colocar a minha mão nas feridas dele, não colocar a minha mão aonde ele foi ferido com a espada, eu não vou crer. Só que naquele momento onde Jesus pediu para Tomé: coloque as suas mãos nas minhas feridas e pare de duvidar e creia, Tomé creu. E ele disse: meu Senhor, meu e meu Deus. Amém? Por quê? Porque ele creu. Amém? Então disse-lhe Jesus: Tomé, porque você me viu? Porque me viu, você creu. Felizes os que não me viram e creram. Amém? Era Jesus Cristo dizendo para Tomé, assim, ó, porque você me viu, você creu. Amém? E ele disse logo depois: felizes são os que não me viram e creram. Amém? Jesus estava dizendo: olha, felizes são os que não me viram e mesmo assim creram. Você vai ser feliz porque Deus vai te honrar. Amém? Era Jesus dizendo: felizes são os que não me viram e mesmo assim creram. Amém? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, muitos outros sinais, amém? De que ele era o Filho de Deus. E que não estão registrados nesse livro. Ou seja, aqui está dizendo que, olha, Jesus ele realizou muitos outros sinais poderosos em demonstração de que ele era realmente o Filho de Deus. Só que eles não estão registrados nesse livro. Amém? Jesus realizou muito mais milagres, mais do que está escrito na Bíblia. Amém? Ele disse: mas esses estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Aqui está dizendo que muitos outros milagres, não só esses, muitos outros muito mais sinais foram realizados. Mas aqui está dizendo que esses foram escritos na Bíblia para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E crendo através dessa palavra, nós tenhamos vida no nome de Jesus, porque Jesus nos dá a vida. Amém? Para que nós crendo, nós tenhamos vida. Amém? Jesus nos dá a vida. Então, se você crer em Jesus, você recebe vida da parte de Deus, porque Deus dá a vida. Amém? Jesus Cristo, Deus, Ele dá a vida. Ele é o dono da vida. E a Bíblia diz que Jesus tem autoridade para nos conceder a vida eterna. Amém? Então, Jesus é aquele que nos dá vida. Amém?
Jesus Cristo não dá morte não, irmãos. Deus não dá morte, Deus dá vida. Amém? Então receba a vida em nome de Jesus. Aí aonde você estiver da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você quer bem. Me ajuda aí a pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. E que Deus te abençoe. Compartilha, curte, comenta. Amém? Você que não é inscrito, se inscreve no canal Salvação de Deus, que tem muitas mensagens aqui.